Salve, salve, caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e, dando sequência aos nossos estudos de Direito Econômico, hoje trataremos da apresentação das linhas gerais que delimitam o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Nós tivemos oportunidade, em aulas anteriores, de identificarmos o objeto principal do direito econômico e também de termos a definição precisa que a Constituição nos traz no seu artigo 170 dos fundamentos do direito econômico e dos objetivos do direito econômico. De posse dos fundamentos e dos objetivos, nós conseguimos traçar na Constituição uma série de princípios constitucionais especiais que, derivados dos princípios gerais, se aplicam a todo o direito econômico. Dentre os princípios constitucionais especiais do direito econômico, um deles merece um trato bastante particular, que é o princípio que trata da liberdade de iniciativa e da livre concorrência. Por conta disso, nós podemos falar de um modelo, de um sistema brasileiro de defesa da concorrência. Por que um sistema brasileiro? Porque é comum nas democracias modernas cada ordenamento jurídico de cada estado tratar de forma sistemática de criar mecanismos de controle e preservação, de defesa da concorrência. Veja que é de defesa do ambiente concorrencial, de defesa dos princípios basilares que permitem uma economia de mercado existir de forma legítima e lícita. Esta é a ideia geral de um mecanismo de defesa da concorrência e, portanto, desse mecanismo, uma estrutura sob a forma de um sistema, uma organização própria estabelecida pela Constituição e pelo Estado brasileiro para fins de defesa da concorrência. Antes de vermos a estrutura própria desse sistema, é importante que façamos algumas delimitações conceituais iniciais. Quando a gente fala em defesa da concorrência, duas coisas são bastante importantes para nós termos em mente. Primeiro, nós temos uma lei de defesa da concorrência, uma lei que é recente, de 2011, a Lei 12.529, e que, portanto, toda a legislação anterior a esta lei foi por ela revista, em alguns pontos modificada, em outros revogada, em outros aprimorada. Então, a nossa legislação mais recente de defesa da concorrência tem sua estrutura aí com menos de 10 anos de vigência, com critérios bastante objetivos que ficarão claros no decorrer desta aula. Esse é o primeiro ponto importante. Nós temos uma base legal bastante sólida, objetiva, recente, contemporânea, atual. Ainda, é importante que nós tenhamos em mente o que significa concorrência quando nós fazemos uso dessa expressão de liberdade de concorrência e de defesa da concorrência. Se a gente buscasse uma definição, nós vamos perceber o seguinte: concorrência, nós poderíamos dizer, é um processo pelo meio do qual agentes econômicos que atuam no mercado. Vamos fazer uma compreensão dessa definição com bastante calma. Concorrência é um processo. Veja, é um processo porque ele é uma competição, não é um resultado. A concorrência não é um fim, uma finalidade, um resultado, um objeto. Concorrência é um processo, é uma estrutura, é mais ou menos como um caminho que estabelece regras do jogo. Não é o jogo, não é o resultado do jogo, mas é o jogo sendo praticado. Por isso a ideia de aproximar a ideia de concorrência, a ideia de competição, a ideia de processo fica bastante clara. A concorrência é esse processo, essa competição, pelo meio do qual quem está jogando esse jogo, quem participa desse jogo? Agentes econômicos. Nós já vamos ver quem são os agentes econômicos, mas vejam, para participar da concorrência deve ser obrigatoriamente um agente econômico. Agente econômico que atuam no mesmo mercado. E aqui uma sublinhada, um negrito bastante importante nessa expressão no mesmo mercado. Nós vamos ver mais lá à frente, por exemplo, que um dos crimes contra a ordem econômica, o cartel, por exemplo, ele precisa exatamente desta peculiaridade sendo observada. Os agentes econômicos devem atuar no mesmo mercado, na mesma função, no mesmo nível de mercado, como fornecedor, como produtor, como distribuidor. Quer dizer,
Não se confunde o fornecedor com o distribuidor, por exemplo. Este agente econômico que atua no mesmo mercado deve atuar no mercado relevante. A relevância vai ser dada ou pelo objeto, pela prestação, pelo serviço, ou pelo critério estratégico da natureza desse objeto ou desse serviço, ou pelo volume econômico deste mercado. Portanto, veja, é uma competição entre concorrentes. Concorrentes porque atuam no mesmo mercado relevante. Então é uma competição e é uma competição que se dá entre pares. E esses pares que objetivam o quê? Objetivam utilizar vantagens competitivas, ou seja, criarem diferenciais estratégicos, diferenciais de produto, de distribuição, de fornecimento, de preço, de satisfação do consumidor, para que possam atrair consumidores para a aquisição de seus produtos e de seus serviços. Os produtos e os serviços são o objeto da concorrência, com uma finalidade bastante clara. O objetivo da concorrência é aumentar o lucro do agente econômico. Então, veja que concorrência é esse processo, é esse jogo complexo, essa competição que envolve como participantes os agentes econômicos, desde que estejam no mesmo nível do mercado, participem do mesmo mercado, portanto, sejam concorrentes, e desses concorrentes que buscam desenvolver diferenciais para que os seus produtos ou os seus serviços, o objeto da concorrência, possam gerar para eles um maior lucro, o objetivo da concorrência. Então veja que nós temos uma boa definição do que é concorrência, e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência vai ser a defesa desta concorrência. Importante destacar aqui que a gente não pode confundir que os concorrentes buscam desenvolver vantagens competitivas lícitas, estratégias de concorrência, de vantagens competitivas ilícitas. Então, sempre que nós falamos aqui em estratégias competitivas, em vantagens competitivas, nós estamos falando em ações que o agente econômico desenvolve para atrair mais consumidores, ter maior distribuição, venda de seu produto, maior aceitação do seu produto, do seu serviço, que lhe gere mais lucro. O uso indevido de estratégias ilícitas gerará crime contra a ordem econômica ou um crime específico fora da ordem econômica, como nós vamos ver mais à frente. Algumas vantagens competitivas, ainda que lícitas, podem sim gerar um controle administrativo e não penal, ainda que não ilícitas. Então nós vamos ver frente que é importante perceber, existem vantagens competitivas que estão lícitas, portanto não são proibidas pelo ordenamento, e existem vantagens que são proibidas, ilícitas, que constituem uma natureza de ilícito civil ou criminal. A defesa da concorrência, ela vai se dar, antes de tudo, por conta do princípio constitucional da liberdade de concorrência, estampado lá no inciso 4 do artigo 170 da Constituição. Ali é o fundamento. Por que nós temos um sistema de defesa da concorrência? Porque esse é um dos princípios fundamentais, uns princípios constitucionais do direito econômico, da nossa ordem econômica. Ter este princípio e ter um mecanismo de defesa da concorrência traz uma série de benefícios. Por quê? Porque se entende que a concorrência tal qual ela é definida anteriormente, ela inevitavelmente estimula os agentes econômicos a desenvolver maior eficiência. No ambiente de concorrência, cada agente econômico está constantemente buscando maior eficiência no meio de produção, no controle da produção, na fabricação do produto, na entrega do serviço, na elaboração do preço final, na distribuição, na aceitação, no controle pós-venda, pós-entrega do serviço, na fidelização do consumidor. Quer dizer, você tem uma série de ganhos concorrenciais quando você tem agentes econômicos competindo pelo mesmo consumidor. Então, o primeiro benefício direto da concorrência é que você desenvolve, inevitavelmente, uma maior eficiência dos processos desenvolvidos pelos agentes econômicos. Secundariamente a isso, é inevitável que processos mais eficientes num ambiente competitivo
gerem redução de preço. Portanto, um segundo benefício da concorrência é que os preços tendem a ser menores quando nós temos um ambiente de competição. Quem fizer uma breve busca histórica aí, e ver na década de 90, quando ocorreu, por exemplo, a abertura, a quebra do monopólio das telecomunicações e a abertura desse mercado, nós tivemos aí uma queda vertiginosa dos preços. Linha telefônica, num período brasileiro, chegou a ser bem de investimento. Era um bem declarado, imposto de renda, tal tamanho o valor que custava a obtenção de uma linha. Hoje ela não tem custo nenhum. Hoje a linha é entregue de forma gratuita. Quer dizer, você tem aí um benefício inevitável da concorrência baixando os preços do serviço ou do produto. Paralelamente, a maior eficiência do processo e o preço mais baixo, você tem uma constante busca por qualidade. Porque a concorrência permite com que cada um dos agentes econômicos desenvolva uma estratégia de entrega do produto. Alguns agentes podem optar por uma queda do preço final às custas da qualidade, da durabilidade, para um consumidor menos exigente, por exemplo. Outros agentes econômicos desse mesmo ambiente de concorrência podem optar por uma qualidade melhor e atrair aí um outro perfil de consumidor. Quando não, conciliar cada vez mais produtos de menor custo com maior qualidade. A concorrência inevitavelmente estimula os participantes do mercado a desenvolverem, a inovarem, a terem criatividade. Quer dizer, soluções inovadoras surgem a todo momento porque você está buscando sempre um diferencial estratégico que atraia e fidelize o seu consumidor. Portanto, é um ambiente de estímulo à produção, à criatividade, à inovação. E, por fim, esse conjunto de benefícios da concorrência gera um ganho substancial ao consumidor. Quer dizer, quem sai ganhando efetivamente, indelevelmente, de um ambiente de concorrência sadio, organizado, controlado, é o consumidor, que vai ter um produto tendencialmente de melhor qualidade, com custo mais baixo e com uma entrega, um acompanhamento do agente econômico muito mais próximo. Portanto, esse conjunto de benefícios que a concorrência traz gera para o direito a percepção de que concorrência, na verdade, é um direito difuso da sociedade. E, portanto, é por conta da constituição do direito difuso que a concorrência será tratada sistematicamente como forma de defesa. O que é um direito difuso? Veja, existem 3 categorias básicas de direito: o direito individual, o direito coletivo e o direito difuso. O direito individual é aquele que diz respeito a um único indivíduo, certo? O direito de propriedade, a liberdade de ir e vir, direito de igualdade, são direitos que cada indivíduo exerce de forma individual em relação a um terceiro titular do dever jurídico. Então, uma relação jurídica individual é uma relação que vai ter o titular do dever, o titular do direito, de forma individual. Existem direitos que podem ser, que não são individuais, não pertencem ao indivíduo, mas pertencem a uma categoria específica de indivíduos, a um conjunto que é quantificável e identificável de indivíduos. E aí, nessas situações, nós temos o que nós chamamos de direito coletivo. O direito coletivo vai dar muito claro para perceber no direito do trabalho. Quer dizer, o direito sindical é o direito coletivo, em que você tem um grupo de trabalhadores que estão na mesma empresa, por exemplo, sobre o mesmo acordo coletivo de trabalho e que, portanto, tem uma defesa, uma atuação por um sindicato, por exemplo, representando essa coletividade, que é maior do que a soma dos indivíduos, mas é identificável. Eu sei quem são os indivíduos que pertencem àquela coletividade. O direito difuso, por sua vez, é um direito da coletividade não individualizável e não identificável. O direito é difuso porque ele pertence a toda a sociedade. Eu não individualizo num único específico indivíduo, nem mesmo num conjunto de indivíduos que são
organizados sobre algum critério específico. Então, o direito difuso, por exemplo, é o direito do consumidor, porque consumidor são todas as pessoas que, numa relação, estão ali na posição de consumidor. Então, o direito do consumo é um direito difuso. A concorrência surge aqui também como um direito difuso. Isso é bastante importante. Percebemos que esse é o fundamento jurídico para que a gente possa ter um sistema de defesa da concorrência e uma modalidade de controle de mercado e da ordem econômica, visando preservar um direito que é de todos, um direito de concorrência que é difusamente entregue à sociedade por conta desses benefícios que ele apresenta. Então, marquem bem isso. A finalidade da defesa da concorrência é a preservação desse direito difuso que traz todos esses benefícios apresentados.